Olá, amigos, somos do Ministério Puro Evangelho de Cristo. Se você é novo no nosso canal, o nosso ministério é voltado à oração, ao evangelismo, ao estudo da palavra. Hoje a gente vamos pregar sobre Lucas, capítulo 8, que é a parábola do semeador. Oramos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, tem misericórdia de mim, dos meus ouvintes e telespectadores, Senhor. Estenda as tuas mãos para as pessoas que estão infectadas do coronavírus, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, para os enfermeiros, os médicos que estão sobrecarregados, Senhor. Precisa de nossas orações. Pessoas que estão dedicando a sua vida, que estão sacrificando os seus sonhos, sua família, em prol dos próximos, Senhor. Abençoa a todos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa reflexão vai se dar em Lucas 8, verso 5 e verso 12. As parábolas, o Senhor Jesus usava muito os elementos naturais da cultura e ele pegava aqueles elementos e ensinava as pessoas de uma forma muito simples, e as pessoas fazia aplicações espirituais eternas e decisivas na vida do ser humano. Em Lucas 8:5 diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, algumas caiu junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Em Lucas 12, assim: os que estão junto do caminho são esses, os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não se salve crendo. A nossa mensagem é essa: como o diabo tira a palavra do coração da pessoa, do homem, do ser humano. Basicamente, Jesus diz assim: uma pessoa sai pregando o evangelho, a semente é a palavra, e ele sai pregando o evangelho. Ele faz uma alusão, uma comparação de uma pessoa que joga semente. Na época, eles jogavam uma semente com as mãos. Hoje tem máquinas para fazer esse trabalho. E por ele querer acertar todos os espaços, para não ficar nenhuma área vazia, algumas sementes caíam no caminho. Vou fazer um exemplo: um milho. As aves vinham, comiam a semente de milho, e outras eram pisadas. E aí elas morriam. E Jesus diz que esses que caíram no caminho, as sementes ficaram no caminho, são as pessoas que escutam a palavra de Deus, e o diabo vem e tira do coração. E como é que o diabo pode fazer isso? Ele tem várias formas de fazer esse tipo de coisa. Mas uma das que a gente já percebeu que é corriqueira é a opressão maligna. A opressão maligna, ela é diferente da possessão e da manifestação. Por que ela é diferente? A possessão e a manifestação, ele está dentro da pessoa, e o Espírito, principalmente da manifestação, o Espírito de Deus revela a ele tem que se mostrar a verdadeira natureza. E a opressão, ele está fora, ele fica oprimindo a pessoa com sentimento, com pensamentos, para que a pessoa imagine que o evangelho é uma coisa de sofrimento, de angústia, e não é assim. Mas ele faz isso, oprimir a pessoa, para que você venha desistir do evangelho. A opressão maligna. Ele pode usar também um esfriamento espiritual. Ele pode tirar o desejo da pessoa de ir para a igreja, de ir para o culto. Ele pode fazer isso. De ler as escrituras. Ele também pode fazer as falsas amizades. Quando uma pessoa se converte do evangelho, os seus primeiros dias, aceitam a Jesus, você vê que aparecem muitos amigos oferecendo bebida, coisa que ninguém fazia. Aparecem pessoas oferecendo bebida, oferecendo cigarro. Uns oferecem mulher, outros oferecem homem. É uma coisa que você fica até, a pessoa parar para pensar, fica até de boca aberta. Como é que pode? Ninguém me dava nada. Nunca me deram nada. Eu sempre tive que trabalhar para ter o que é meu. E hoje aparece um monte de gente me oferecendo as coisas, e as coisas que são pecado, que vai fazer mal. Então, por trás dessas amizades, por trás dessas pessoas, é o próprio diabo que está por trás dela. Também ele pode colocar falsos profetas no caminho da pessoa para ensinar a palavra, uma coisa tão fora do contexto bíblico, que a pessoa que é novo convertido sabe que aquilo está errado, para que você se entristeça,
para que você comece a ver que o evangelho não é essas coisas todas, que aceitar Jesus não é essa coisa toda que disseram. E acontece muito isso. Quantas pessoas saíram da igreja, que não pisam mais na igreja, porque eles tiveram um ensinamento de um falso profeta, e eles sabiam que aquilo era errado e eles desistiram. Ele também pode colocar perseguição. A pessoa está trabalhando num ambiente e ele começa sendo caluniado, injuriado. Isso é uma perseguição. Há um ódio contra ele sem ele ter feito nada. Mas quem está por trás dessas coisas são o próprio mal. E o último, que é uma forma que ele tem usado e dado muito certo, ele pode fazer falsos milagres. O que é falsos milagres? Uma coisa que acontece com corriqueira: uma pessoa aceitou Jesus e está desesperada pelo emprego, porque precisa trabalhar, pagar suas contas. E ele abre uma porta de emprego para a pessoa. E a pessoa começa a trabalhar, e ao trabalhar ele vê que no dia do culto, no dia da programação da igreja, ele está trabalhando. Essa pessoa não tem folga. E geralmente, por essa pessoa não ir ao culto, está cansado, não ter uma frequência, principalmente logo no início da sua fé, que você está verde, que você ainda não conhece o mundo espiritual, a pessoa não consegue ir ao culto, vai se esfriando, passa 2, 3 meses sem ir para a igreja, vai uma vez, em pouco de 6, 7 meses a pessoa acaba se desviando do evangelho, voltando ao que era. Então isso é uma prova que o diabo tirou do seu coração a palavra de Deus. Então Jesus diz que compara essas pessoas que o diabo tira do coração, a palavra do coração, as sementes que caem no caminho. Ele pode fazer isso. Mas como é que a gente, nós, seres humanos, seres pequenos, diante dele, mas amados por Deus e protegidos por Deus, podemos fazer para resistir? Primeiro que, se eu ficar sem fazer nada, eu vou perder. Porque ele vai me atacar de qualquer forma. E se eu for para a guerra com a força do meu braço, eu também vou perder. O primeiro ponto é a perseverança, porque é uma guerra, não é de um dia, não é de um mês, não é de um ano, é de uma vida. Enquanto você viver, enquanto você for cristão, o diabo vai bater em cima de você, vai tentar para lhe destruir, tirar você do evangelho, do reino de Deus. Segundo ponto, fechar as brechas. E esse fechar as brechas é fechar o pecado. Analisar segundo as escrituras o que você faz que desagrada a Deus. Filmes que muitas vezes têm cenas de pornografia, outros têm até vídeos pornográficos, músicas, bebidas. A pessoa começa a fechar as brechas, porque toda vez que você vai se arrependendo, renunciando de um pecado, renunciando de um mal, vai diminuindo o espaço de atuação dele. Ele vai ficando sem espaço para poder atuar na sua vida, porque você vai fechando as portas e vai tirando vai tomando da mão dele a legalidade espiritual que a pessoa mesmo deu, e ele fica sem brechas, sem espaços. A consagração, que ela é fundamental, a oração, o jejum, a santificação, a renúncia da carne, a leitura da palavra e aos cultos é extremamente importante. A pessoa cultuar, a pessoa ter uma igreja que ore por você, a pessoa ter um pastor bíblico que ore, que visite você, faça visita na sua casa, que dê aconselhamentos, porque se a pessoa não tiver esse tipo de coisa, a grande maioria mesmo, sai da igreja, se desvia. Então é necessário que isso aconteça. Viver sob a autoridade do Espírito Santo, fazer aquilo que agrada a Deus, a vontade de Deus, saber que Deus abomina esse tipo de coisa, que Deus não quer que a pessoa faça. Abra mão, meu amigo. Você tem que viver sob a autoridade, porque quanto mais você obedece, quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais autoridade de Deus contra o mal eu tenho. Então eu tenho que viver sob a autoridade do Espírito Santo e estudar as Escrituras Sagradas, pegar a sua Bíblia, parar um tempo e começar a analisar texto por texto, palavra por palavra, significado por significado, procurar uma igreja que tenha um suporte bom de ensino, que ensine as Escrituras para que a pessoa cresça na fé. A Bíblia diz em Efésios: não dê lugar ao diabo.
Sujeitai-vos, pois, ao diabo e sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando isso é um estilo de vida na nossa vida, o diabo não consegue tirar a palavra do nosso coração. Ele não tem como tirar, ele não tem como neutralizar a nossa fé. Mas quando nós, seres humanos, se colocamos pessoas negligentes, desleixadas, fazemos de qualquer jeito, tenha certeza que ele vai fazer, ele vai neutralizar a fé de qualquer pessoa. Eu espero que essa mensagem tenha lhe ajudado, tenha me ajudado a todos, ajudado a mim. Que o Espírito Santo abençoe, ilumine a sua vida. Se você é uma pessoa nova convertida, que aceitou a Jesus, que o próprio Senhor esteja lhe ajudando. Que o Espírito Santo leve essa mensagem e fortaleça a sua fé. Oremos assim: ó Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, livra todo mal, livra de todo perigo. Abençoa meu ouvinte, telespectador. É o que eu espero e agradecer em nome de Jesus. Amém.